a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento. Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni, voluntária da casa, trazendo para vocês aqui mais uma palestra, um estudo do livro Vinha de Luz, né? Livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E essa lição, né, de hoje é orientação, né? O tema é orientação. Para comentar um pouquinho sobre isso, né, antes de encarnarmos, né, antes da gente encarnar, lá no plano espiritual ainda, é feito todo um planejamento. E aí a gente já recebe as primeiras orientações em relação aos acontecimentos aí da nossa vida. Mas sempre esses acontecimentos é com o intuito da gente evoluir, com o intuito de nos tornarmos espíritos melhores, né? Para nós trabalharmos, né? Só que aí a gente encarna e esquece esses compromissos assumidos, né? Isso acontece. E vem aquela insatisfação. Vem aquela insatisfação com a vida que leva, com a família que tem, com o emprego que conseguiu. E sempre desejando o que o outro tem. A vida que o outro leva, sempre para si, deixando assim várias e grandes oportunidades de crescimento e de trabalho passar despercebido. Aí fica, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquela vida que o outro tem, se eu tivesse aquele carro, né? Só que se eu tivesse que ter aquilo que o outro tem, Deus, na sua bondade e misericórdia, né, faria ou trabalharia de modo que aquilo fosse parar na minha mão. Então, se eu não tenho aquilo, é porque eu não preciso para o meu crescimento. Eu não preciso trabalhar com aquilo. Eu preciso aquilo que eu estou tendo no momento e as situações que eu estou vivendo no momento. E isso também em relação até a quando a gente vai querer fazer algum benefício, algum auxílio, alguma caridade a alguém. A pessoa fala assim, eu não tenho recursos, e fica sonhando, se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, se eu tivesse o valor salarial que aquele tem, aí sim daria para eu fazer muita coisa. E fica sonhando com grandes obras que você faria caso tivesse aquele recurso que o outro tem. Só que para fazer a caridade, o auxílio a alguém, não precisa ter recursos financeiros. A pessoa pode achar que não tem como fazer a caridade, mas ela tem como, porque a caridade pode ser feita de várias formas, né? O mínimo que você pode fazer naquele momento, achando que é muito pouco, então eu não vou fazer, eu vou deixar quando eu tiver mais recursos. Faça com aquilo que tem. Vai ser aos olhos de Deus uma grande obra que você está fazendo. E a gente pode ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 13, no item 5, diz o seguinte. Esse capítulo 13 não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 5 é o óbolo da viúva. Está dizendo aqui nesse capítulo o seguinte, que Jesus, né, estava com seus discípulos e observavam, né, que lá no templo, vários, né, que ali deitavam seus dinheiros, era sempre em abundância, mas sempre de modo que não iam fazer falta nenhuma a eles. Mas que nisso chegou uma pobre viúva, né,
que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. E aí Jesus aproveita, chama os discípulos, para mais uma lição e diz o seguinte: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que puseram suas dávidas, ali naquele local de doação do templo. E aí a esmola que essa viúva deu, de 2 moedinhas de 10 centavos cada, valeu muito mais do que aqueles que colocavam valores assim enormes. E Jesus diz que a viúva deu, o que fazia falta a ela. E na verdade ele disse que deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. E aí podemos ver mais detalhes disso aqui. Está em Marcos 12, do 41 a 44, e também em São Lucas, capítulo 21, do 1 a 4. Aí aqui embaixo tem um trechinho falando o seguinte, que muitas pessoas, lamentam não poder fazer a caridade, como realmente gostaria, por falta de recursos suficientes. E fica, como já foi falado aqui, pensando, se eu tivesse, eu daria isso, eu abriria uma ONG, Mas aí quando a gente tem que ver o seguinte, quando a gente pensa isso, realmente a nossa intenção, o nosso intuito é para que a gente tivesse esses recursos para ajudar o outro? Ou será que não seria primeiramente para satisfazer, todos os nossos desejos? E aí sim, tendo, como diz aqui, em abundância, a gente tiraria uma pequena parte para dar de esmola para o outro. Esse tipo de auxílio, esse tipo de caridade não é válido como é válido quando a gente faz realmente com o mínimo que a gente tem, Aí sim faz a diferença aos olhos de Deus. As situações de serviço, vai sendo sempre mostrada a nós, quando estamos prontos, quando é chegado a hora, Então não adianta eu querer um recurso de milhões que de repente eu, por exemplo, não saberia lidar com tamanho valor. Vai que de repente eu ganho um valor absurdo, depois de um tempo eu já não tenho mais nada. Por falta de experiência também, Então eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me beneficiou no momento. E a gente vai ver também no capítulo 25, no item 6, Buscai e achareis. Esse item 6 é: observai os pássaros no céu. Diz pra gente não acumular tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem e os vermes comem. Para nós nos preocuparmos, para nós acumularmos os nossos tesouros no céu, E diz também que onde está esse nosso tesouro é onde vai estar o nosso coração, que é o que a gente vai dar o maior valor e a maior importância. Então, se eu dou um valor absurdo às coisas materiais, então é aqui que está o meu coração, no materialismo. Agora, se eu me preocupo com o espiritual, aí eu estou me preocupando com o meu interior, Que é o que eu vou estar levando quando eu deixar aqui essa vida. A lição começa do seguinte: Emmanuel pegando aqui um trechinho, da carta de Paulo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E diz assim: e procureis viver quietos, Esse quietos, como serviço, nunca cessa, É para termos tranquilidades, fazermos as coisas com fé, serenos, tranquilos, lutando sim, trabalhando por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente sonha,
mas sem deixar de dar o devido valor àquilo que a gente já tem, àquilo que a gente está vivendo, àquilo que a gente conseguiu. Não importa se foi algo pequeno ou algo grandioso, mas darmos valor a essas coisas da vida. Aí viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Olha só, esses trabalhos com as mãos é qualquer trabalho que a gente vai executar. Por mais simples que seja, por mais grandioso que seja. Paulo, quando começou a trabalhar para Jesus, a fazer a divulgação do Evangelho, ele começou a trabalhar como tecelão, que era a profissão do pai, e naquela época a profissão dos pais era sempre passada para o filho. Aí Paulo, sendo tecelão, ele trabalhava e esses recursos ele se mantinha, né? Era para se manter, para financiar as viagens que ele fazia, para divulgar o Evangelho. Mas a gente pode deduzir o seguinte também: como ele fala, né, de modo maravilhoso lá na primeira epístola aos Coríntios, falando da importância do amor, da caridade, então podemos deduzir que Paulo também usava esses recursos, né, não só para se manter, mas também em auxílio aos que tinham menos do que ele, em auxílio aos que não tinham às vezes nada. Aí ele usava esses recursos aqui também para isso. Emmanuel começa aqui os comentários dizendo assim: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Olha só, algumas pessoas, né, quando vão assim a uma casa de oração, ela pode até estar indo em busca da sua ascensão espiritual. Uma igreja, né, em busca dos ensinamentos de Jesus, né, para se iluminar naquilo. Mas muitos vão, né, em busca daquilo que é o material, né? Vão em busca de uma mudança do emprego para ver se consegue mudar de emprego ou um emprego novo, né? Vai em busca, por exemplo, para ver se tem um aumento de salário e às vezes até desafia a Deus. Eu vou, mas se eu ver que não mudou nada na minha vida, aí eu saio, né? Sempre buscando material. Busca orientação de como adquirir tal bens materiais, né? E outros buscam até uma reconciliação com uma determinada mulher, com um determinado homem, né? A esposa, uma namorada, um namorado. Quando na verdade, né? Na verdade, o ideal seria, e ao irmos nesses locais de oração, aproveitarmos para buscar orientação, sim, nos esclarecermos, sim, né, nos aprofundarmos nos ensinamentos e nos conhecimentos em relação aos ensinos de Jesus. E a gente vai ver no capítulo 16, né, do Evangelho, no item 3, o seguinte. Nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, preservar-se da avareza. Diz o seguinte, que então um homem no meio da turba, né, chama Jesus, grita pelo mestre: dize ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou, fazendo de Jesus advogado, juiz. Então esse aqui é um exemplo de alguém que buscou Jesus para adquirir algum bem material. Não foi para se iluminar, não foi para adquirir esses conhecimentos de Jesus, não foi para segui-lo. Ele apenas buscou o mestre interessado naquele bem material, interessado na herança, no dinheiro, né? Pedindo a Jesus que fale para o irmão dividir a herança com ele. Então, tá aí um pequeno exemplo, né, de alguém que busca Jesus para adquirir
algum bem material, interessado apenas nisso. E aí, Emmanuel continua aqui na lição dizendo assim: valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior. Experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas, reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Olha só, a gente se propôs a determinado trabalho, assumiu compromissos, e aí a gente fica tão focado em adquirir algo que a gente não tem, que deixa aquela nossa tarefa lá aguardando, o tempo passando, e a gente não faz aquela tarefa, aquele trabalho que a gente se propôs a fazer. E isso é como vai dizer aqui também na lição, né? Até na família. Na família também a gente pode estar ali sendo solicitado, e no entanto a gente acha que ainda não é a nossa tarefa, que ainda não é a nossa missão, que não é aquilo que é para ser vivido, e quer coisas diferentes, né? E aí Emmanuel ele continua dizendo assim: assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente. Porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. Olha só, então vamos trabalhar. Cada tarefa nossa aí sendo feita, né? É uma luz aí, é mais um degrau à espiritualidade maior, superior aí, que a gente vai aos pouquinhos alcançando com esses nossos trabalhos, essas nossas tarefas que a gente tem que cumprir aqui enquanto encarnado. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Será que já fizemos a nossa parte antes de querer mais dinheiro, mais posição diferente dessa que a gente está vivendo, mais tarefas elevadas? Será que a gente daria conta? Porque se eu não sou fiel no pouco, como que eu vou ser fiel no muito? Então vamos primeiro fazer essa nossa parte que nos compete, para depois querer mais tarefas, né? Mais trabalho diferente desse que a gente já faz e que a gente já vive, né? Então é essa lição de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.